Qual o melhor meio de pagamento para a loja virtual? Qual que é o melhor sistema de pagamento, né, para quem vende no e-commerce? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Existem basicamente 3 tipos, né, de sistemas de pagamento, 3 tipos de meios de pagamento. E aí eu vou detalhar cada um deles e vou falar para você qual que é o melhor para quem está começando uma loja virtual. Então vamos lá. O primeiro tipo aqui são os adquirentes, né, ou o adquirente, que na verdade nada mais é que as operadoras de cartão. Então a operadora de cartão é considerada como o adquirente. E quem são, né, as operadoras de cartão, por exemplo? A Cielo, a Rede, a GetNet, entre outras operadoras de cartão. Então, a operadora de cartão, por exemplo, Cielo, Rede, GetNet, ela tem dentro dela, né, várias bandeiras de cartão. Então, é a primeira diferença. A operadora de cartão, dentro da operadora, tem várias bandeiras de cartão. Então, quando você contrata um desses adquirentes, você vai ter acesso a várias bandeiras de cartão. Você pode contratar mais de um adquirente, só que você vai ter que fazer o contrato individual com cada um. Por exemplo, vou contratar o adquirente Cielo, né, que é a operadora de cartão Cielo, ok? Você também pode contratar o adquirente, né, a operadora de cartão Rede. Você também pode contratar o adquirente GetNet e assim vai. Para cada adquirente que você fizer um contrato, por exemplo, você vai ter disponível as bandeiras de cartão e você vai ter as taxas também. Então você contrata o adquirente, que é a operadora do cartão, dentro da operadora tem as bandeiras e aí você vai ter as taxas de processamento. As taxas são bem parecidas entre eles, né, até porque eles são concorrentes, né, os adquirentes, as operadoras, elas são concorrentes entre si, então as taxas acabam sendo bem parecidas. E essa taxa, ela varia ali mais ou menos entre 3,5%, 4%, 4,5%, dependendo do tempo que você vai transferir o dinheiro para sua conta. Então, por exemplo, se você esperar 30 dias, que é o prazo normal, né, o cliente paga no cartão de crédito e aí depois de 30 dias você consegue pegar aquele dinheiro, né, resgatar aquele dinheiro para sua conta. Se você esperar o prazo de 30 dias, a taxa tem que ser a menor. Se você quiser resgatar, por exemplo, em 14 dias, você vai pagar uma taxa maior. E tem algumas opções para você conseguir antecipar esse valor, né, para sua conta num prazo menor. Então, a variação da taxa para quem está começando, que ainda não tem volume de vendas, dificilmente você consegue negociar uma taxa menor. Se você vai crescendo, vai tendo volume de vendas, você vai girando mais dinheiro, você consegue negociar, né, com o adquirente uma taxa menor ali por transação. Mas no começo, quando você vai entrar, quando você começa ali a vender e você não tem histórico de venda, você não tem volume, você vai começar, né, nessa faixa de taxas que eu passei. Então beleza, então a primeira opção são os adquirentes, que é eu contratar direto a operadora de cartão. A segunda opção aqui são os gateways, né, os gateways de pagamento. E o gateway nada mais é do que uma tecnologia de comunicação entre a loja, né, entre a sua loja virtual e os adquirentes. Então o gateway é a tecnologia que possibilita a transação entre loja e adquirente e entre operadora. Tanto que todos aqueles adquirentes que eu falei, né, Rede, Cielo, GetNet, eles têm o próprio gateway. Então quando você contrata direto a operadora, eu vou contratar direto a Cielo tem o gateway dela. O gateway é a tecnologia que possibilita essa integração, tá? Então as principais características do gateway, né, é essa conexão técnica, ou seja, a integração, né, é uma plataforma ali que faz esse meio de campo entre adquirente e loja virtual. Uma segunda característica é que o gateway fica responsável pela segurança na transmissão de dados. Então essa tecnologia do gateway que é responsável por trafegar as informações entre adquirente, entre operadora e loja de forma segura. Então essa tecnologia do gateway que faz essa segurança de dados. O gateway também, ele é responsável por fazer análise de risco e fraude, né? Então a tecnologia do gateway consegue também fazer a análise de risco e fraude ali. É claro que se você estiver usando o gateway de algum adquirente, como eu falei, né, que cada adquirente tem o seu próprio gateway, vão ter alguns adquirentes que tem o gateway que tem análise de risco, outros que tem o gateway que não tem análise de risco, ou quando tem análise de risco, eles vão te cobrar um valor a mais acima da taxa que você vai pagar. Então você vai pagar a taxa de transação mais um valor para ter esse trabalho, né, de análise de risco e fraude dentro do gateway, que é exatamente, né, esse quarto ponto que eu coloco aqui relacionado às taxas. Então você tem a taxa do gateway, normalmente quando o gateway é do próprio adquirente, a taxa que você vai pagar é a taxa da operadora, né? Não vai ter uma taxa adicional para você usar a tecnologia, para você usar o gateway. Mas se você quiser usar, por exemplo, o serviço de análise de risco e fraude, normalmente você vai pagar uma taxa um pouco maior para ter esse serviço, né, de análise de risco e fraude ali dentro do gateway. Beleza? E aí, por último aqui, a gente tem os intermediadores, né? O intermediador de pagamento. Os intermediadores, eles agregam múltiplos adquirentes, né, e múltiplas formas de pagamento também. Então, os exemplos mais conhecidos, os exemplos mais clássicos aqui que a gente pode citar é o PagSeguro, o Mercado Pago, o Pagar.me, o PayPal, a Vindi, entre vários outros, tá? Hoje existem vários intermediadores de pagamento disponíveis aqui no Brasil, que você pode usar um intermediador desse para integrar na sua loja virtual, né, para você fazer a transação dos pagamentos na sua loja virtual. E as principais características, né, desses intermediadores é que eles têm o seu próprio gateway de pagamento. Então, tanto os adquirentes, que são as operadoras, elas têm o próprio gateway, quanto os intermediadores também. Então, por exemplo, o PagSeguro, ele tem o próprio gateway dele. Então, o PagSeguro, ele é um intermediador que tem o seu próprio gateway de pagamento. Então, nesse gateway de pagamento do PagSeguro, ele consegue integrar a Rede, a Cielo, a GetNet. Então, ele consegue integrar múltiplos adquirentes. Então, ao invés de você fazer um contrato individual
individual com cada adquirente, quando você usa o PagSeguro, Mercado Pago ou algum desses outros que eu citei aqui, você não tem que fazer contrato com ninguém. Você vai usar direto o intermediador e o intermediador tem o contrato com o adquirente e você usa o serviço desse intermediador, né, para você até ter menos burocracia em relação a isso. Que é justamente essa próxima característica, né, que coloca aqui, que ele tem contrato com múltiplos adquirentes. Uma outra característica aqui é que também os intermediadores, eles têm integração com múltiplas formas de pagamento. Então, além dos cartões de crédito, dá para o cliente pagar, por exemplo, com débito, dá para o cliente pagar com Pix, dá para o cliente pagar com boleto bancário. Então, o intermediador, ele integra, né, ele agrega vários adquirentes, ele pode agregar um ou mais adquirentes e também várias formas de pagamento, tudo no mesmo gateway. Então, o gateway vai ter ali todas as opções de pagamento disponíveis para você usar na sua loja virtual, né, ter disponível na sua loja virtual. E em relação às taxas aqui, o intermediador, né, normalmente ele tem uma taxa um pouco maior do que a taxa se você contratar direto o adquirente, até porque o intermediador, ele tá ali prestando um serviço. O intermediador, ele tem um contrato com os adquirentes, claro que a taxa que ele paga com os adquirentes é menor do que uma taxa que você pagaria direto. Você, loja, fazer um contrato com algum adquirente, né, com alguma operadora de cartão, você vai pagar uma taxa que tá numa tabela mais alta. Já o intermediador, quando ele vai fazer um contrato com esse adquirente, ele vai pagar uma taxa muito menor, até porque ele tem muitas transações de muitas lojas ali. Então a taxa que ele vai pagar para os adquirentes é infinitamente menor do que a taxa que você paga individualmente. Então ele consegue essa negociação. E aí a taxa que ele vai cobrar de você, ela é bem parecida com a taxa do adquirente, tá? Em algumas épocas essa taxa até tá igual às taxas que você vai pagar para o adquirente, mas às vezes ela é um pouco maior do que a taxa do adquirente, porque tem o serviço, né, nesses intermediadores, o serviço de análise de risco e fraude, por exemplo, já está incluído ali. Então quando você contrata, por exemplo, o PagSeguro, Mercado Pago, já está incluso, né, o serviço, né, de análise de risco e fraude da transação. Então você não vai ter que contratar a parte, você não tem que habilitar ou não, isso já está incluso dentro do serviço do intermediador ali. Além de que o intermediador, né, ele também te dá as opções de pagamento ali, as outras opções de pagamento, além dos cartões de crédito. Então as taxas, elas são bastante parecidas entre os intermediadores e também elas são bem semelhantes com as taxas que você pagaria ali direto com o adquirente. Então essa taxa, ela vai variar ali de 3,5%, 4%, 4,5%. De novo, vai depender do tempo ali que você vai querer fazer a antecipação do valor. Então o cliente pagou no PagSeguro, por exemplo, se você esperar 30 dias para receber aquele valor na sua conta, você vai pagar uma taxa menor. Se você quiser antecipar isso para 14 dias, você vai pagar uma taxa maior, como é no adquirente também, beleza? Bom, então dado aqui esse cenário, né, com essas três opções, onde eu tenho o adquirente, onde eu tenho o gateway e aonde eu tenho o intermediador, né? Então lembrando que tanto o adquirente quanto o intermediador, eles possuem os próprios gateways de pagamento. O gateway nada mais é do que a tecnologia que faz essa transação, né? Então, na minha opinião, para quem tá começando agora e não tem volume de vendas, eu não tenho uma loja física, por exemplo, se você tiver uma loja física e você já na sua loja física tiver histórico, tiver volume de vendas e já tiver usando, por exemplo, a rede, a Cielo, né, na sua maquininha de cartão de crédito que você tem na sua loja física, você vai ter contrato ali com algum adquirente, com alguma operadora de cartão. Então, se você já tiver a loja física, vale a pena você integrar, né, direto com o adquirente, porque você vai conseguir uma taxa menor, já que você tem histórico, você consegue comprovar esse histórico, você já tem volume de vendas e provavelmente você vai pagar uma taxa menor de transação usando direto o adquirente que você já usa na sua loja física. Agora, eu vou começar do zero, não tenho loja física, não tenho histórico de venda, nunca vendi, vou começar minha primeira loja virtual. Nesse caso, a minha sugestão é que você use um intermediador, porque o intermediador, ele já tem ali tudo contratado, já tá tudo pronto para você usar. Você criou a sua conta no intermediador, você já consegue começar a usar no mesmo dia ou no dia seguinte, integrar, né, na sua loja virtual para você processar os pagamentos. E dentre os intermediadores aqui, que se possíveis, né, existem vários, como eu falei, PagSeguro, Mercado Pago, Pagar, PayPal, Vindi, entre vários outros, eles são bem semelhantes em relação a funcionalidades, em relação à segurança. Então, eles estão muito compatíveis hoje em dia, né? Eles são muito equilibrados em relação a recursos e em relação às taxas. Nenhum deles é perfeito. Qualquer um deles que você contratar, você pode ter problema. Tem muita gente que tem problema com o PagSeguro, tem muita gente que tem problema com o Mercado Pago, tem muita gente que tem problema com a Vindi, com o PayPal e assim vai. Não existe nenhum intermediador de pagamento que você contratar que não vai ter nenhum problema, que ele é perfeito. Qualquer um deles que você escolher, você vai lidar com algum tipo de problema e isso é normal, faz parte, tá? Então, dentre esses, os que eu sugiro para quem tá começando é o PagSeguro ou o Mercado Pago. E por quê? Porque tanto o PagSeguro quanto o Mercado Pago são os intermediadores mais conhecidos, os que fazem mais propaganda na televisão e o público consumidor conhece esses intermediadores de pagamento. Você perguntar para qualquer pessoa, ela já ouviu falar no PagSeguro, ela já ouviu falar no Mercado Pago. E quando ela entra na sua loja e a sua loja ainda não é conhecida, é a primeira vez que ela tá vendo a sua loja, ela não conhece você, e ela vê que você usa o Mercado Pago ou o PagSeguro para transacionar as compras, ela fica um pouco mais confortável porque ela sabe que se ela tiver um problema, né, o cliente tiver um problema, ele consegue falar com o PagSeguro, com o Mercado Pago e ser ressarcido daquele valor. Ele fica protegido por saber que você usa o PagSeguro. Então, você vai herdar a credibilidade que o PagSeguro e o Mercado Pago têm em relação com o público consumidor. Então, pelo fato deles serem os mais conhecidos e pelo fato de todos eles terem mais ou menos as mesmas especificações, as mesmas funcionalidades, a mesma qualidade, para quem tá começando, a minha recomendação
recomendação é que use ou PagSeguro ou Mercado Pago. Ah, Rafael, mas eu quero usar o Pagar.me, eu quero usar o Vindi. Não tem problema. Você vai ter também um bom intermediador de pagamento usando algum desses outros, né? A minha sugestão aqui pelo PagSeguro Mercado Pago é justamente mais em relação a que eles são mais conhecidos e você, lógico, que ainda é desconhecida, pode aproveitar essa autoridade, né, da marca ali, PagSeguro, Mercado Pago, para que as pessoas confiem mais em comprar na sua loja por você estar começando agora, beleza? Bom, se esse vídeo foi útil para você, esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.